constatando haver número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária da noite de hoje. Peço para que o secretário faça a leitura de um texto bíblico. Maldição para os violadores da justiça. Ai daqueles que ajuntam casa a casa e aproximam campo a campo, até que não haja mais lugar, e habitem sozinho no meio do país. Aos meus ouvidos chegou o juramento do Senhor Todo-Poderoso. Muitas casas serão destinadas à desolação. As grandes e boas ficarão sem habitantes. Sim, 10 jairas de vinho produzirão apenas um bate, e um homer de semente produzirá apenas uma efá. Ai dos que se levantam de manhã para correr atrás de bebidas fortes, dos que ficam até tarde para que o vinho os esquente. A citarra e a harpa, e o pandeiro, a flauta e o vinho acompanham suas festas, mas não atendem para a obra do Senhor. Discussão e votação da pauta da presente reunião. Está em discussão a pauta. Algum vereador quer se manifestar? A palavra está à disposição. Como nenhum vereador quer fazer o uso da palavra, bota em votação a pauta. Os vereadores estão de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Discussão e votação das atas 15 e 16, 2020. Está em discussão as atas. Como nenhum vereador que fez uso da palavra, bota em votação as atas 15 e 16, 2020. Os vereadores estão de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Foram aprovadas por todos os vereadores. Peço para que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício 17/2020, de 22 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Ernesto César Galera, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre. Assunto: prorrogação da requisição da servidora Elisângela Raquel Vissoto Artman. Prezado senhor, informamos que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em sessão colegiada realizada no dia 15/6/2020, autorizou a prorrogação da requisição da servidora Elisângela Raquel Vissoto Artman, ocupante da função pública nessa Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, RS. A requisição prorrogar-se-á até 3 de julho de 2021. Informamos ainda que o ponto, as folgas atestadas, horas compensadas, marcação de férias, horas extras, quando em pecúnia pagas pelo TCRS, continuarão sendo controladas por esse juízo eleitoral. Ao ensejo, apresentamos Vossa Senhoria, protesto de estima e consideração, atenciosamente, Daniel Luiz da Silva, juiz eleitoral da 4ª Zona Eleitoral. Ofício número 105 de 2020, Alto Alegre, 2 de julho de 2020. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, encaminhar os seguintes projetos de leis, número 050/2020 e 051/2020, sendo que tínhamos, para o momento, reafirmamos os votos de estima e consideração, atenciosamente, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Ofício 106/2020, Alto Alegre, 6 de julho de 2020. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, solicitação, conforme artigo 69, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, em virtude de que o senhor prefeito municipal, Gilmar Tonello, estará em férias no período de 6 de julho a 20 de julho de 2020, assim, o senhor Márcio José Panhussat, vice-prefeito municipal, responderá pelo Executivo Municipal no respectivo período, sendo que tínhamos, para o momento, reafirmamos voto de estima e consideração, atenciosamente, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Alto Alegre, 6 de julho de 2020, ofício número 01. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, Ernesto César Galera. No momento que cumprimentamos cordialmente a Secretaria do Meio Ambiente, em nome do secretário, senhor João Pereira dos Santos, vem respeitosamente dirigir-se a Vossa Excelência para solicitar o uso das dependências do plenário da Câmara Municipal de Vereadores para a realização do curso da plataforma EAD online sobre meio ambiente, ministrado pelo Instituto Paulo Ziolkowski, o qual será
em 2 módulos. Primeiro módulo, dia 7/7/2020, às 9 horas às 12 horas. E segundo módulo, dia 9/7/2020, das 9 horas às 12 horas. Sendo o que tínhamos para o momento, e afirmamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, João Pereira dos Santos, secretário do Meio Ambiente. Se não é correspondente, senhor secretário. Senhor presidente. Passamos agora ao expediente do Executivo. Peço para que o secretário faça a leitura do projeto de lei número 50, que extenso, 2020. Projeto de lei número 50/2020, de 29 de junho de 2020. Regulamento no âmbito do município, a Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei regulamenta, no âmbito do município de Alto Alegre, RS, a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas de que trata a Lei Federal 12.843, de 1º de agosto de 2013, disciplinando o processo administrativo de responsabilização pela prática de atos contra a administração pública municipal, direta ou indireta. Capítulo 2º. Da responsabilização administrativa. Artigo 2º. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no artigo 6º da Lei Federal 12.843 de 2013 será efetuada por meio de processo administrativo de responsabilização Seção 1. Da instauração do processo de responsabilização administrativa. Artigo 3º. A autoridade máxima do Poder Executivo ou de entidade da administração indireta do município é responsável pela instalação do PAR, pela prática de atos contra a administração pública municipal, direta e indireta, nos termos da Lei Federal 12.846 de 2013. Parágrafo único. Caso a autoridade instauradora tenha notícias de supostas irregularidades, mas não possua dados suficientes para instaurar o PAR, poderá determinar a instauração de sindicância que observará o rito estabelecido na Lei Municipal 2.371 de 2016, com caráter de investigação preliminar, sigilosa e não punitiva, a fim de obter maiores informações no suposto ilícito de indícios à autoridade. Essa lei 2.371 é o regime jurídico que prevê a instalação de... Artigo 4º. A instauração do PAR poderá ter início de ofício ou a partir de representação ou denúncia formulada por escrito, devidamente fundamentada, contendo 1. A narrativa dos fatos. 2. A indicação da pessoa jurídica envolvida. E, terceiro, os indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade imputada. Parágrafo único. A responsabilização, a representação ou denúncia de que não observar os requisitos e formalidades referidos nesse artigo será arquivada de plano, salvo se as circunstâncias sugerirem a apuração de ofício. Artigo 5º. Os agentes públicos têm o dever de comunicar à autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração indireta, por escrito, a prática de qualquer ato ilícito previsto na Lei Federal 12.846/2013, observando o disposto no artigo 125, inciso 6º da Lei Municipal 2.371/2016, sem prejuízo da incidência de outras normas. Artigo 6º. A instauração do processo administrativo para apuração de responsabilidade administrativa dar-se-á mediante portaria a ser publicada na imprensa oficial do órgão ou entidade, qualificando a autoridade instauradora, os nomes e os cargos dos integrantes da comissão processante, além da descrição dos fatos e o enquadramento legal nos termos da Lei 12.846/2013. Artigo 7º.
Os atos previstos como infração administrativa na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos de administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na forma da Lei 12.846, de 2013, poderão ser apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, aplicando seu rito procedimental previsto nesta lei. Parágrafo único. Caso tenha conhecimento de potencial infração tipificada na Lei Federal 12.843/2013, na Lei Federal 866/93, a Lei Federal 10.520, de 17 de junho de 2002, na Lei Federal 12.462, de 4 de agosto de 2011, ou na Lei Federal 12.846, de 2013, as autoridades máximas dos órgãos e entidades municipais deverão dar ciências do fato às unidades central de controle interno do município, preliminarmente à instauração do pertinente procedimento para sua apuração. Artigo 8º. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão processante composta pelo menos 3 servidores estáveis designados pela autoridade instauradora. Artigo 9º. O pedido de comissão processante ou de ofício, a autoridade instauradora poderá cautelarmente suspender os efeitos do ato ou do processo relacionado ao objetivo da investigação, quando houver indícios de fraude ou graves irregularidades que recomendam a medida, risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, ou ainda motivo grave que coloque em risco os interesses públicos. Parágrafo 1º. A decisão cautelar deverá ser publicada na imprensa oficial do município. Parágrafo 2º. Da decisão cautelar de que trata o caput desse artigo, caberá pedido de reconsideração a ser encaminhado à própria autoridade instauradora, no prazo de 5 dias a contar da publicação na imprensa oficial. Artigo 10º. A comissão processante deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da data da publicação do ato que a instituir, ao final, representar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Parágrafo único. O prazo previsto no caput desse artigo poderá ser prorrogado sucessivamente, de ofício ou por solicitação da comissão processante, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora, que considerará, entre outros motivos, o prazo decorrido para a solicitação da informação ou providências a outros órgãos ou entidades públicas, a complexidade da causa e demais características no caso concreto. Seção 2. Da instauração do processo de responsabilização administrativa. Artigo 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será considerada a pessoa jurídica o prazo de 3 dias contados da citação para a apresentação de defesa escrita e especificação das provas que eventualmente pretenda produzir. Parágrafo 1º. Do mandato de citação constará, primeiro, 1. A informação da instauração do par com seu respectivo número. 2. O nome e o cargo da autoridade instauradora, bem como a identificação dos membros que integram a comissão processante. 3. O local e horário em que poderá ser obtida vistas e a cópia do processo. 4. O local e a forma e o prazo para a apresentação de defesa escrita sobre os fatos narrados no processo, bem como a especificação das provas que pretende produzir. 5. Informações acerca da continuidade do par, independentemente do seu comparecimento. 6. A descrição sucinta da infração imputada. Parágrafo 2º. A citação será realizada por via postal com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, quando este tiver sido oficialmente comunicado pela pessoa jurídica em processo do qual tenha participado. Parágrafo 3º. Estando a parte estabelecida
estabelecida em local incerto e não sabido, ou inacessível, ou ainda sendo infrutífera a citação por via postal. A citação será realizada por publicação na imprensa oficial do órgão ou entidade em jornal de grande circulação no domicílio da pessoa jurídica, indicando-se a contagem do prazo previsto no caput desse artigo a partir da última publicação efetivada. Parágrafo 4º, a pessoa jurídica poderá ser citada no domicílio do seu representante legal. Parágrafo 5º. As sociedades sem personalidade jurídica serão intimadas no domicílio da pessoa a quem couber a administração de seus bens, aplicando-se a infrutífera do disposto no parágrafo 3º desse artigo. Caso infrutífero, o disposto no parágrafo 3º desse artigo. Artigo 12. A pessoa jurídica poderá requerer todas as provas admitidas em direito e pertinentes à espécie, sendo-lhe facultado constituir advogado para acompanhar o processo e defendê-la. Artigo 13º. Na hipótese de a pessoa jurídica requerer a produção de provas, a comissão processante apreciará a sua pertinência em despacho motivado e fixado pelo prazo razoável, conforme a complexidade da causa e demais características no caso concreto, para a produção daquelas deferidas. Parágrafo único. Sendo o requerimento de produção de provas indeferido pela comissão processante, por julgá-la impertinente, protelatória ou desnecessária, a pessoa jurídica poderá apresentar pedido de reconsideração no prazo de 5 dias, contados da intimação da decisão de que trata esse artigo. Artigo 14º. Tendo sido requerida a produção de provas testemunhal, incumbirá a pessoa jurídica juntar o rol de testemunhas no prazo de defesa e apresentá-las em audiência, independentemente da intimação sob pena de preclusão. Parágrafo 1º. Primeiramente serão ouvidas testemunhas da comissão processante e após as da pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Verificando-se que as presenças dos representantes das pessoas jurídicas poderá influir no ânimo da testemunha, de modo a prejudicar a verdade do depoimento, o presidente da comissão processante providenciará a sua retirada do recinto, prosseguindo na inquirição com a presença de seus defensores, se houver, fazendo o registro do ocorrido nos termos de audiência. Parágrafo 3º. O presidente da comissão processante inquirirá a testemunha, podendo os demais integrantes da comissão requererem que se formulem reperguntas, bem como, na sequência, a defesa. Parágrafo 4º. O presidente da comissão processante poderá indeferir as reperguntas, mediante justificativa expressa, transcrevendo-as no termo de audiência, se assim for requerido. Parágrafo 5º. Se a testemunha ou a pessoa jurídica se recusar a assinar o termo de audiência, o presidente da comissão processante fará o registro do fato no mesmo termo, na presença de 2 testemunhas convocadas para tal fim, as quais também o assinarão. Artigo 15º. Caso considere necessário a conveniência, a formulação de convocação acerca da verdade dos fatos, poderá o presidente da comissão processante determinar de ofício ou mediante o requerimento: 1. A oitiva de testemunhas referidas. 2. A acariação de 2 ou mais testemunhas ou de alguma delas com representantes da pessoa jurídica ou entre representantes das pessoas jurídicas, quando houver divergências essencial entre as declarações. Artigo 16º. Decorrido o prazo para a produção de provas pela pessoa jurídica, a comissão processante dará continuidade aos trabalhos de instrução, promovendo as diligências cabíveis, solicitando, quando necessário, informações a outros órgãos e entidades, bem assim, havendo juntada de documentos ao processo administrativo, intimará a pessoa jurídica para manifestar-se no prazo de 30 dias. Parágrafo único. O prazo para o término da instrução será razoável, conforme a complexidade da causa e demais características do caso concreto. Seção
3 do julgamento. Artigo 17º. O relatório da comissão processante que não vincula a decisão final da autoridade julgadora deverá conter 1. Descrição dos fatos apurados durante a instauração da instrução probatória. 2. Da apreciação dos argumentos apresentados pela defesa. 3. Detalhamento das provas ou sua insuficiência. 4. Argumentos jurídicos. 5. Em conclusão, quando a responsabilização ou da pessoa jurídica, bem como, quando for o caso, sobre a sua desconsideração. Parágrafo 1º. No caso de a pessoa jurídica ter celebrado acordo de leniência, o relatório deverá informar se ele foi cumprido, indicando quais as contribuições para a investigação e sugerir o percentual de redução de pena, observando o disposto no artigo 27 desta lei. Parágrafo 2º. Verificada a prática de irregularidade por parte do agente público municipal, essa circunstância constar do relatório final, com posterior comunicação à autoridade competente, a fim de subsidiar possíveis processos administrativos disciplinar. Parágrafo 3º. Concluindo a comissão processante pela responsabilização da pessoa jurídica, o relatório deverá sugerir as sanções a serem aplicadas e o seu quantum no caso de multa, conforme previsto no artigo 6º da Lei Federal 12.846/2013 e o disposto dessa lei. Artigo 18º. Uma vez concluído o relatório, será encaminhado à assessoria ou à Procuradoria-Geral do Município para que seja promovido no prazo de 10 dias a manifestação jurídica que se refere ao parágrafo 2º do artigo 6 da Lei Federal 12.846 de 2013. Artigo 19º. Após a manifestação jurídica referida no artigo 18 desta lei, será aberto o prazo de 30 dias para a apresentação de alegações finais. Artigo 20º. Transcorrido o prazo para apresentação de alegações finais, o processo administrativo com o relatório da comissão processante será remetido à autoridade instauradora para julgamento. Artigo 21º. A decisão da autoridade instauradora, devidamente motivada com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, será proferida no prazo de 10 dias do recebimento do processo administrativo, prorrogáveis por igual período, conforme a complexidade da causa e as demais características no caso concreto. Parágrafo 1º. Para fins do disposto do artigo 36 desta lei, a autoridade instauradora elaborará extrato de decisão condenatória, contendo, entre outros elementos, a razão social da pessoa jurídica, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e os nomes de fantasia por ela utilizado, o resumo dos atos ilícitos, explicitando tratar-se de condenação pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal de Alto Alegre RS, nos termos da Lei Federal 12.846/2013, com a transcrição dos dispositivos legais que lhe deram causa. Parágrafo 2º. Concluído o procedimento administrativo, a autoridade instauradora o encaminhará à comissão processante, que dará conhecimento ao Ministério Público e a sua existência para apuração de eventuais delitos. Seção 4ª. Dos recursos administrativos. Artigo 22º. Da publicação na imprensa oficial do órgão ou entidade da decisão administrativa de que trata o caput o artigo 21 dessa lei, quando não for proferida pela autoridade máxima do poder ou da entidade da administração indireta, caberá a interposição em um único recurso no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual se não o reconsiderar ou encaminhará em 5 dias. Primeiro, ao prefeito, quando o processo de responsabilização houver sido instaurado pelo Poder Executivo. Segundo, ao presidente da Câmara de Vereadores, quando o processo de responsabilização houver sido instaurado pelo Poder Legislativo. Terceiro, à autoridade máxima da entidade, quando o processo houver sido instaurado pela entidade da administração indireta. Parágrafo 2º.
O recurso terá efeito suspensivo e devolutivo e deverá ser decidido no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, conforme a complexidade da causa e as demais características no caso concreto. Parágrafo 3º. O recurso será juntado ao processo em que foi proferida a decisão recorrida. Parágrafo 4º. Encerrado o processo na esfera administrativa, a decisão final será publicada na imprensa oficial ou órgão ou entidade, dando-se conhecimento do seu teor ao Ministério Público para a apuração de eventuais ilícitos, inclusive com a responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica ou seus administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou participe. Artigo 23º. Da decisão administrativa sancionadora emitida pela autoridade máxima do Poder Executivo ou entidade, cabe pedido de reconsideração, com efeito suspensivo no prazo de 10 dias, contados da data da publicação da decisão. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no par e que não apresentar pedido de reconsideração deverá cumpri-las no prazo de 20 dias, contados do fim do prazo para interposição do pedido de reconsideração. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para decisão sobre a matéria alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. Parágrafo 3º. Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 20 dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contados da data da publicação da nova decisão. Parágrafo 4º. Os pedidos de reconsideração previstos nessa lei serão passíveis de renovação. Capítulo 3º. Desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 24º. Na hipótese de a comissão processante, ainda que antes da finalização do relatório, constatar suposta ocorrência de uma das situações previstas no artigo 14 da Lei Federal 2846/2003, dará ciência à pessoa jurídica e citará os administradores e sócios com poderes de administração, informando sobre a possibilidade a eles serem estendidos os efeitos das sanções que, porventura, venham a ser aplicadas àquelas, a fim de que exerçam o direito ao contraditório, à ampla defesa. Parágrafo 1º. Poderá a autoridade instauradora requerer à comissão processante a inserção de em sua análise de hipótese de desconsideração da pessoa jurídica. Parágrafo 2º. A citação dos administradores e sócios com poderes de administração deverá observar o disposto no artigo 11 dessa lei, informar sobre a possibilidade de a eles serem estendidos os efeitos das sanções que porventura venham a ser aplicadas à pessoa jurídica e conter também, resumidamente, os elementos que embasam a possibilidade de sua desconsideração. Parágrafo 3º. Os administradores e sócios com poderes de administração terão os mesmos prazos para a apresentação de defesa escrita, alegações finais e outros previstos para a pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A decisão sobre a desconsideração da pessoa jurídica caberá à autoridade instauradora e integrará a decisão de que trata o artigo 21 dessa lei. Parágrafo 5º. Os administradores e sócios com poderes de administração poderão interpor recursos da decisão que declarar e desconsideração da pessoa jurídica, observado o disposto no artigo 22 e seguintes desta lei. Capítulo 4º. Da súmula ou fraude na fusão ou incorporação. Artigo 25º. Para fins do disposto parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Federal 12.846 de 2013, havendo indícios de simulação ou fraude, a comissão processante examinará a questão dando oportunidade para o exercício do direito à ampla defesa e o contraditório na apuração de sua ocorrência. Parágrafo 1º. Havendo indícios de simulação ou fraude, o relatório da comissão processante será conclusivo sobre a sua ocorrência. Parágrafo 2º. A decisão quanto à simulação ou fraude será proferida pela autoridade instauradora e integrará a decisão que
alude ao artigo 21 desta lei. Capítulo 5, da aplicação de sanções. Artigo 26º. Na aplicação das sanções serão considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 1. A gravidade da infração, cuja avaliação deverá considerar o bem jurídico e o interesse social envolvido. Interesse social envolvidos. 2. A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, cuja avaliação incluirá, quando for o caso, os valores recebidos ou que deixaram de ser desembolsados, bem como se houver tratamento preferencial contrário aos princípios e regras da administração pública, a fim de facilitar, agilizar ou acelerar indevidamente a execução de atividades administrativas. 3º, a consumação ou não do ato precedente de que devido à infração. 4º, o grau de lesão ou perigo da lesão cuja análise levará à consideração o patrimônio público envolvido. 5. O efeito negativo produzido pela infração, cuja análise levará em conta o comprometimento ou ofensa aos planos de meta da administração pública municipal. 6. A situação econômica do infrator. 7. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações, cuja análise considerará a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, e a obtenção de informações ou documentos que comprovam o ilícito sob apuração, ainda que não haja sido firmado acordo de leniência. 8º, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integralidade, autoria, incentivo à denúncia, irregularidades e a aplicação efetiva do Código de Ética e a conduta no âmbito da pessoa jurídica, nos termos do artigo 30 desse decreto. 9º, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública, caso exista, e aguarda em relação com o ilícito apurado. Quem é o segundo secretário aí? Wilson, né? Wilson, continua aí na página 9 um pouco aí. Parágrafo único. Se a pessoa jurídica cometer simultaneamente duas ou mais infrações, poderão ser aplicadas cumulativamente as sanções a elas cominadas. Seção 1. Das multas. Artigo 27. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica no último exercício anterior ao da instauração do par, incluídos os tributos. Primeiro, 1% a 0,5% havendo continuidade dos atos lesivos no tempo. Segundo, 1% a 2,5% para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica. Terceiro, 1% a 4% no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada. Quarto, 1% para a situação econômica do infrator, com base na apresentação de índice de solvência geral, SG, e de liquidez geral, LG, superiores a 1 de lucro líquido no último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. Quinto, 5% no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo artigo 5º da Lei nº 12.846 de 2013. Em menos de 5 anos contados da publicação do julgamento da infração anterior. E, sexto, no caso de os contratos mantidos ou
pretendidos com órgão ou identidade lesados serão considerados na data da prática do ato lesivo os seguintes percentuais. A. 1% em contratos de até R$1.500.000. B. 2% em contratos acima de R$1.500.000 e menor que R$10 milhões. C. 3% em contratos acima de R$10 milhões até R$50 milhões. D. 4% em contratos acima de R$50 milhões até R$250 milhões. E 5% em contratos acima de R$250 milhões. Artigo 1º. Do resultado da soma dos fatores do caput deste artigo serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Primeiro, 1% no caso de não consumação da infração. Segundo, 1,5% no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa. 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independente do acordo de leniência. Quarto, 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do par acerca da ocorrência do ato lesivo. E 5, 1% a 4% para comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4º. Parágrafo 2º. A ausência dos fatos e fatores previstos nesse artigo ou de resultados das operações de soma e subtração ser igual ou menor que zero, o valor da multa corresponderá conforme o caso a: primeiro, 1/10% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, incluindo os tributos, ou 2, R$6.000 na hipótese do artigo 26 desse decreto. Artigo 28, 28º. A inexistência e qualificação dos fatores previstos no artigo 27 deverá ser apurados no par e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite mínimo o maior valor entre a vantagem auferida e o previsto no parágrafo 27, artigo 27, parágrafo 2º, e 2, máximo e menor valor entre a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ou da instauração do par, excluídos os tributos, ou B, 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. Parágrafo 2º. O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos para a pessoa jurídica no que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somando quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou a terceiros a eles relacionados. Parágrafo 3º. Para fins de cálculo, o valor de que trata o parágrafo 2º serão deduzidos os custos e despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. Artigo 29º. Para fins de apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins do cálculo da multa, a que se refere o artigo 6º da Lei 12.846/2013, serão adotados a metodologia fixada por ato do Ministro do Estado, chefe de Controladoria Geral da União, referindo ao artigo 21 do Decreto Federal 8.420 de 2015. Parágrafo único.
Os valores de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de 1. Compartilhamento de informações tributárias na forma do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 198 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, e, segundo, registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada no país ou no estrangeiro. Artigo 30º. Caso não seja possível a utilização de critério no valor de faturamento bruto da pessoa jurídica do ano anterior ou ao da instalação do par, os percentuais dos fatores indicados no artigo 23 incidirão: 1. Sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, incluindo os tributos no ano em que ocorreu o ato lesivo, no caso de a pessoa jurídica não ter tido faturamento no ano anterior ou da instalação do par, Segundo, sobre o montante total de recursos recebido pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano em que ocorreu o ato lesivo. Ou, terceiro, nas demais hipóteses, sobre o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração qualquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados, contratos, dentre outras. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, o valor da multa será limitado a R$ 6.060 milhões. Utilizando o faturamento bruto, a comissão processante decidirá, parágrafo 2º, a comissão processante decidirá fundamentalmente sobre a impossibilidade da utilização do faturamento bruto da empresa, a que se refere o parágrafo 4º, artigo 6º da Lei Federal 12.846, de 2013. Artigo 31º. Com a assinatura do acordo de leniência, a multa aplicada será reduzida conforme a fração nele pactuada, observando o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 12.846/2013. Tá. Parágrafo 1º. O valor da multa previsto no caput poderá ser inferior ao limite mínimo previsto no artigo 6º da Lei 12.846 de 2013. Parágrafo 2º. No caso de a autoridade signatária declarar o descumprimento do acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de que trata o caput será cobrado na forma do artigo 27, desconsiderando as frações de multa eventualmente já pagas. Artigo 32º. A multa aplicada no final do par será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada, tá, no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou entidade que aplicou a sanção documento que ateste o cumprimento integral do valor da multa imposta. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput, sem que a multa tenha sido recolhida ou não tenha ocorrido a comprovação do seu pagamento integral, o órgão ou entidade que aplicou encaminhará o débito para inscrição em dívida ativa do município ou da autarquia e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Caso a entidade que aplicou a multa não possua dívida ativa, o valor será cobrado independentemente de prévia inscrição. Parágrafo 4º. No caso de desconsideração da pessoa jurídica, os administradores sócios com poderes de administração poderão figurar como devedores solidários no título da dívida ativa. Seção 2. Da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 33º. A pessoa jurídica sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra a administração pública, nos termos da Lei 12.846/2013, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, pelo prazo mínimo de 30 dias, cumulativamente nos seguintes meios: 1. No próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público. Repete 1. No seu próprio site eletrônico, na rede mundial de computadores, devendo ser acessível por ligações link na página inicial que
conduza diretamente à publicação do Estado. 2. Em jornal de grande circulação na área da prática da infração e de sua atuação ou na sua falta em jornal de grande circulação no Estado. Parágrafo 1º. A publicação a que se refere o caput será feita às expensas da pessoa jurídica sancionada. Parágrafo 2º. O extrato da decisão condenatória também será publicado no site eletrônico oficial do município. Capítulo 6º do programa de conformidade. Artigo 34º. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no artigo 7º, inciso 8º da Lei Federal 12.846/2013, serão aqueles estabelecidos no Regulamento do Poder Executivo Federal, a que alude o parágrafo único do mencionado artigo. Capítulo 7º do Acordo de Leniência. Artigo 35º. Cabe à autoridade máxima a cada órgão ou a entidade pública a celebração de acordo de leniência nos termos do capítulo 5 da Lei Federal 12.846/2013, sendo vedada a sua delegação. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de leniência não poderá ser apresentada após o encaminhamento do relatório da comissão processante à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 2º. A fase de negociação do acordo será conduzida pela Unidade Central de Controle Interno do município, órgão competente para processar o pedido de acordo de leniência, que, após verificado de sua admissibilidade, o submeterá à autoridade competente para análise pertinente de sua assinatura. Parágrafo 3º. A apresentação do pedido de celebração de acordo de leniência suspende o par, cabendo ao coordenador da unidade central de controle interno dar ciência ao presidente da comissão processante acerca da existência da proposta, bem como das conclusões da negociação a ela relativa. Parágrafo 4º. Concluídas as negociações referentes ao acordo de leniência, com ou sem a sua assinatura, dar-se-á prosseguimento ao processo administrativo de responsabilização. Artigo 36º. A proposta de acordo de leniência será sigilosa, conforme previsto no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Federal 12.846/2013, e autuada em autos apartados dos autos do par. Artigo 37º. Não importará em confissão quando há matéria do fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada, a proposta de acordo de leniência rejeitada na fase de negociação, da qual não se fará qualquer divulgação, nos termos do parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Federal 12.846/2013. Parágrafo 38º. A apresentação da proposta de acordo de leniência poderá ser realizada na forma escrita ou oral e deverá conter a qualificação completa das pessoas jurídicas e de seus representantes, devidamente documentada, e incluirá ainda, no mínimo, a previsão de identificação dos demais envolvidos no suposto ilícito, quando couber, resumo da prática supostamente ilícita e a descrição das provas e documentos a serem apresentados na hipótese da sua celebração. Parágrafo 1º. No caso de apresentação de proposta de acordo de leniência, na forma oral, deverá ser solicitada a reunião com o coordenador de unidade central de controle interno do município e com um ou mais membros da sua equipe, na qual será lavrado termo em 2 vias assinada pelos presentes, sendo uma entregue à proponente. Parágrafo 2º. Se apresentada por escrito, a proposta deverá ser protocolada diretamente à Unidade Central de Controle Interno em envelope lacrado e identificado com os dizeres proposta de acordo de leniência nos termos da Lei Federal 12.846/2013 e confidencial. Parágrafo 3º. Em todas as reuniões de negociação de acordo de leniência, haverá registro nos termos tratados em 2 vias assinado pelos presentes, a qual será mantido em sigilo, devendo uma das vias ser entregue ao representante da pessoa jurídica. Artigo 39º. A fase de negociação do acordo de leniência, que será confidencial, pode durar até 60 dias, prorrogáveis contados da
contados da apresentação da proposta. Artigo 40º. A pessoa jurídica será representada na negociação e na celebração do acordo de leniência pelas pessoas naturais em conformidade com seu contrato social ou instrumento equivalente. Artigo 41º. De acordo com a leniência, constará obrigatoriamente: 1. A identificação completa da pessoa jurídica e de seus representantes legais, acompanhada da documentação pertinente. 2. A descrição da prática denunciada, incluindo a identificação dos participantes que a pessoa jurídica tenha conhecimento e relato de suas respectivas participações no suposto ilícito com as indenizações das condutas, individualizações das condutas. 3. A confissão da participação da pessoa jurídica no suposto ilícito com a individualização de sua conduta. 4. A declaração da pessoa jurídica no sentido de ter cessado completamente o seu envolvimento no suposto ilícito antes ou a partir da data da propositura do acordo. 5. A lista com os documentos fornecidos ou que a pessoa jurídica se obriga a fornecer com o intuito de demonstrar a existência da prática denunciada com o prazo para sua disponibilização. 6. A obrigação da pessoa jurídica em cooperar plena e permanentemente com as investigações com o processo administrativo, comparecendo sob sua expensa sempre que solicitada, a todos os atos processuais até seu encerramento. 7. A declaração da Unidade Central de Controle interno do município de que a pessoa jurídica foi a primeira a se manifestar sobre o seu interesse em cooperar com a apuração dos atos ilícitos. 8. A declaração da Unidade de Controle Interno do município de que a celebração e o cumprimento do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6 e no inciso 4º do artigo 19 da Lei Federal 12.846/2013 e reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável, observando o disposto no parágrafo 2º e 3º desse artigo, ou, conforme o caso, isentará ou atenuará a sanção administrativa estabelecida no artigo 88 da Lei 8.666/2013. 9. A previsão de que o não cumprimento pela pessoa jurídica das obrigações previstas no acordo de leniência resultará na perda dos benefícios no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Federal 12.846/2013. 10. As demais condições que a Unidade Central de Controle Interno do município considere necessário para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Parágrafo 2º. O percentual da redução da multa previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 12.846/2013 e a isenção ou a atenuação das sanções administrativas estabelecidas no artigo 86 a 88 da Lei Federal 866/1993, serão levantados em consideração ao grau de cooperação pela plena e permanente da pessoa jurídica com as investigações e o processo administrativo, especialmente com relação ao detalhamento da prática ilícita, das práticas ilícitas, identificação dos demais envolvidos da infração, quando for o caso, e das provas apresentadas, observado o disposto no parágrafo 3º desse artigo. Wilson, continua lá. Artigo 3º. Quando a proposta de acordo de leniência for apresentada após a ciência pela pessoa jurídica da instauração dos procedimentos previstos no caput do artigo 3º deste decreto, a dedução do valor da multa aplicável será, no máximo, de até 1/3. Artigo 42. Caso a pessoa jurídica que tenha celebrado acordo de leniência forneça provas falsas, omita ou destrua provas, ou de qualquer modo comporte-se de maneira
contrária à boa-fé, falsas, boa-fé e inconsistente com o requisito de cooperação plena e permanente, a unidade central de controle interno do município fará constar o ocorrido nos autos do processo e cuidará para que ela não desfrute dos benefícios previstos na Lei Federal número 12.846 de 2013 e comunicará o fato ao Ministério Público, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, e ao Cadastro Municipal de Empresas Punidas, CMEP. Artigo 43. Na hipótese de o acordo de leniência não ser firmado, eventuais documentos entregues serão devolvidos para a proponente, sendo vedado seu uso para fins de responsabilização, salvo quando deles já se tinha conhecimento antes da proposta de acordo de leniência, ou pudesse obtê-los por meios ordinários. Capítulo 8º, das disposições finais. Artigo 44. A comissão processante poderá solicitar à Procuradoria-Geral do município ou ao Ministério Público que adotem as providências previstas no artigo 4º do artigo 19 da Lei Federal número 12.846 de 2013, parágrafo único. A autoridade instaurada poderá recomendar à Procuradoria-Geral do município ou ao Ministério Público que sejam promovidas as medidas previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 19 da Lei 12.846 de 2013. Artigo 45. Se verificado que o ato contra a administração pública municipal atingiu ou possa ter atingido, primeiro, a administração pública de outro município, estado ou federal, a comissão processante dará ciência à autoridade competente para a instauração do processo administrativo de responsabilização. Segundo, a administração pública estrangeira, a comissão processante dará ciência à Controladoria Geral da União. Artigo 46. Constatando que as condutas objeto de apuração possam ter relação com as infrações previstas no artigo 36 da Lei Federal número 12.529, de 30 de novembro de 2011, a comissão processante dará ciência ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, da instauração de processo administrativo e responsabilização de pessoa jurídica, podendo fornecer informações e provas obtidas sem prejuízo do sigilo das propostas de acordo de leniência, conforme previsto no artigo 6º do artigo 16 da Lei Federal número 12.846 de 2013. Artigo 47. É vedada a retirada dos autos dos procedimentos previstos nesta lei. Artigo 48. As informações publicadas na imprensa oficial do órgão ou entidade serão disponibilizadas no sítio eletrônico do município. Artigo 49. Será criado o Cadastro Municipal de Empresas Punidas, CMEP, exibido na internet, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas com base na Lei Federal número 12.846 de 2013. Artigo 50. Competirá à Unidade Central de Controle Interno do município expedir orientações, normas e procedimentos complementares relativos às matérias tratadas nesta lei. Artigo 51. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, Rio Grande do Sul, 29 de junho de 2020. Gilmar Tonello, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores,
Viemos, através do presente projeto de lei, regulamentar, no âmbito do município de Alto Alegre RS, a Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. O encaminhamento do referido projeto se dá em virtude da recomendação encaminhada pelo Ministério Público Estadual ao prefeito municipal nesse sentido. No entanto, a aprovação do presente projeto é de suma importância, uma vez que a Lei Anticorrupção está em vigor desde 29 de janeiro de 2014, a qual prevê responsabilidade objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas pelos atos lesivos contra a administração, praticados em seus interesses ou benefícios. Assim, o projeto de lei em apreço visa regulamentar a Lei Anticorrupção no âmbito municipal, esclarecendo, dentre outros requisitos, qual a autoridade legitimada para instaurar e julgar os casos de apuração de responsabilidade baseada na Lei 12.846/2013. Qual a autoridade legítima no Poder Executivo para celebrar acordo de leniência, penalidades a serem impostas às pessoas jurídicas que praticarem atos contra a administração pública, etc. Diante do exposto, objetivando efetivar o princípio constitucional da moralidade administrativa, bem como evitar a prática de atos de corrupção, encaminhamos à apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei, juntamente com os votos de estima e de apreço, Alto Alegre, 29 de junho de 2020, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Esse projeto vai ficar baixado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço para que o secretário faça a leitura do projeto de lei número 51/2020. Projeto de lei número 51/2020, de 30 de junho de 2020. Altera o artigo 19 da Lei Municipal 2370, de 31 de março de 2016, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do município. Artigo 1º. O artigo 19, inciso 1 e 2, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19, inciso 1º, inciso 1. O equivalente a 30% sobre os vencimentos da NB, da 4, tabela de vencimentos 4, aos motoristas da área da saúde, que desempenham atividade com horário eventualmente diferenciado, em regime de sobreaviso, desvinculados da sua regular jornada de trabalho e se afastado desta função, atividade, por qualquer motivo, não será paga a gratificação relativa ao período. 2. O equivalente a 30% do vencimento da NB 4 aos motoristas que exerçam a função de transporte escolar que desempenham atividades com horário eventualmente diferenciados, em regime de sobreaviso, desvinculados da sua regular jornada de trabalho e se afastado desta função ou atividade, por qualquer motivo, não será paga a gratificação relativa ao período. Tá. Artigo 2º. Os demais artigos e anexos da presente lei permanecem inalterados. Alto Alegre. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 30 de junho de 2020. Gilmar Tonello, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. O Poder Executivo Municipal de Alto Alegre elaborou o projeto de lei número 51/2020, o qual dispõe sobre a adequação da lei municipal ao que estabelece a Constituição Federal, onde os institutos de sobreaviso e de horas extras não se confundem e um não pode proibir o pagamento do outro. O sobreaviso visa indenizar o servidor por estar à disposição e à espera de uma chamada durante o seu horário de descanso. Já a horas extras são devidas quando o servidor efetivamente trabalhar fora do seu horário normal. Assim, contamos com a compreensão dos nobres edis para que seja aprovado o presente projeto, bem como aproveitamos para apresentar nosso protesto de estima e apreço. Alto Alegre, 30 de junho de 2020, Gilmar Tonello, prefeito municipal. Esse projeto também vai ficar baixado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Passamos agora ao expediente do Legislativo. Requerimento número 01/2020. Peço que o secretário faça a leitura.
Requerimento número 01/2020. Senhor presidente, senhoras vereadores. Juarez Mendes dos Santos, vereador, com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, venho à presença de Vossa Senhoria, com base no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Municipal 2.393 de 2016, requerer abono de ausência da reunião ordinária na data de 15/6/2020, pelo motivo de, nessa data, estar acompanhando a filha em consulta. Pelo pedido em questão, solicito a apreciação deste requerimento pelo plenário da Casa para que seja aprovado e considerado como justificativa legal o motivo de ausência da reunião ordinária, conforme exposto acima. Segue em anexo atestado médico, do médico pediatra do Dr. Gustavo Pelege Castro, do município de Passo Fundo. Nesses termos, pede deferimento, Alto Alegre, 2 de julho de 2020, Juarez Mendes dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Vereadores. Está à disposição dos vereadores se alguém quer falar sobre a solicitação, a apreciação desse requerimento. Me concede a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Gilmar. Caro presidente, caros colegas, assistentes, conforme previsto no regimento, está previsto realmente que o plenário abone a justificativa de falta. Então, nós soubemos aqui, ficamos esperando até aquele dia o vereador vir e ele não compareceu, ele tinha comunicado o servidor da casa, mas houve um desentendimento aí. Então, o que acontece? Hoje ocorreu com ele, amanhã poderá ocorrer com qualquer um de nós. Tá? Então, está previsto no regimento que o vereador faltoso à sessão, ele tem que requerer a bonificação ou não. Tá? Então, eu não vejo por quê, porque pode que daqui a uns dias nós estemos viajando e atrasamos, e daí? Não foi por vontade própria, né? Porque quando a gente sabe que não vem, ou algum motivo, a gente diz, o suplente assume uma coisa. Então, pode acontecer com qualquer um. Tá? E esse é o procedimento correto. O plenário deve aprovar, homologar, quer dizer, o pedido de dispensa dele da falta. Né? Então, eu não vejo porquê, até como líder da bancada, no meu partido, que nós vamos conceder essa falta justificada para ele. Continua à disposição a palavra. Como o vereador quer se manifestar sobre o requerimento, então eu boto em votação para ser abonada a ausência da reunião ordinária da data dia 15/6/2020, por motivo, nessa acompanhar sua filha, né, motivo particular. Então está em votação o requerimento. Os vereadores estão de acordo para a mesma comissão, caso contrário se manifeste. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Passamos agora ao expediente verbal. Se algum vereador quer fazer a solicitação, a palavra está à disposição. Como nenhum vereador quer fazer o uso da palavra, passamos, então, agora para a explicação pessoal. Primeiro vereador, vereadora Elzi Carolina. Próximo vereador, Valdir João Santim. Próximo, Marinês Orsolim. Pablo Cristiano. Rudimir Pereira. Vils Piovesan. Gilmar Louro. Não, vou utilizar a palavra. Depois de tanto tempo. Deus do céu. 5 minutos. 5 daqueles que não utilizaram, então 20. Tá. Senhor presidente, caros colegas, tá. Então, depois de tanto tempo que nós não podemos utilizar essa tribuna aqui, e a gente ouviu, tá, e continua ouvindo ainda nas redes sociais, porque televisão está quase abolida já, né, em razão de que a gente não pode escolher o assunto, e nas redes sociais a gente pode escolher os assuntos. Então, a gente tem visto, ouvido, tá, tanta matéria distorcida e de todos os aspectos que a gente tira as conclusões que nós bem entendemos, né? Então, tem pessoas que têm gosto para tudo, né? Ou, não sei se quem está num lado, defende um lado, está errado, o outro, mas eu acho que tem pessoas que, às vezes, chegam até a ser doentias.
recebo críticas, às vezes, nas redes sociais, né, Marisa? Nós, às vezes, quando trocamos umas figurinhas aí, né? O que acontece? Não que eu sou fã do Bolsonaro, eu sou fã do Brasil, não quero ver, quer dizer, não temos empresários aqui, mas nós tinha um colega que era empresário ali, tem um colega empresário, sabem do que o comércio está passando, e isso nem é o sinal ainda. Tá? Porque hoje, na realidade, com esses auxílios, que é muito criticado, mas me pronunciei no passado também que temos que ter cuidado até não se manifestar nisso aí, até passei uma matéria no site, no nosso grupo, tá? Em que discutem ali. Tá? Então, não vamos entrar nesse mérito, porque o que acontece? A gente pode até achar que para uns é equivocado ou não, e às vezes ele se enquadra perfeitamente nisso aí. Tá? Então, hoje ainda existe dinheiro na praça, como nunca existiu, tá? Nunca existiu tanto dinheiro na praça, tanto é que o governo teve que emitir 9 bilhões essa semana em moeda, porque as pessoas estão segurando dinheiro. Tá? Estão segurando, tem dinheiro, que nunca teve, tem dinheiro, nunca botou mão de dinheiro, botou mão de dinheiro, mas estão sabendo o que está vindo pela frente, estão segurando o dinheiro, porque não sabem o que vai acontecer. Então, todo mundo está cauteloso. Tá? O problema vai ser o ano que vem. Tá? Então, ano que vem vai ser bem complicado. Né? Então, eu não que eu defenda o governo tal ou tal, eu acho que as atividades têm que trabalhar. E, apesar de todo o Rio Grande do Sul, o governador, com sua prepotência, das vezes, ali, mas os municípios afrouxaram a mais. Né? Então, o que acontece? Nós aqui temos perfeitamente trabalhando, esse moço está trabalhando, a gente já sente Passo Fundo, que a gente é uma região que nós participamos muito, a dificuldade que tem, por exemplo, hoje estão banda vermelha lá, shopping não funciona, quase tudo não funciona. Quer dizer, imagina, então como é que é? Então, eu vejo isso aí muito complicado, que num momento que nós temos bastante complicados, e é como eu disse, eu não defendo, quer dizer, o bom ou o mau governo, ele vai receber, ele vai ser tirado ou permanecido, é o povo que diz. Então, quer dizer, vamos respeitar, vamos querer que o próximo entre lá melhor, com um país melhor. Nós queremos que o próximo prefeito entre aqui com um município melhor. Né? Não queremos o pior, tá? Porque todos nós dependemos. Eu dependo, quer dizer, eu dependo das empresas, tá? Tenho escritório, dependo das empresas que não fechem para eu continuar. As empresas dependem do quê? Também do consumo. Né? Os empregados dependem do trabalho. Tá? Então, nós temos uma situação bem complicada, vai ser um medidor de divisor de hábitos e atos e costumes, tá? Podem ter certeza disso. Né? Então, nós queremos o quê? Eu acho que todos nós queremos um país melhor. Né? E o mau governante, a gente elimina no momento certo. Né? Nós vemos hoje, talvez o nosso grande problema é o judiciário, todo mundo vê, todo mundo tem, como dizer, tem medo de dizer, mas aqui nós somos imunes, podemos dizer quem quiser, quer dizer, nós não estamos dizendo a pessoa, nós temos o judiciário no todo, é o grande problema do Brasil, que deveria ser o defensor da Constituição, tá? E eu vejo que não está sendo, tá? É o causador de grandes atritos. Né? Então, imagina o que o cidadão comum fica esperando. Né? Então, é um momento bem complicado que nós temos, e esperamos que vamos superar isso aí, e tenho certeza que sim, né? E vamos tocar o nosso barco para frente. Tá? Obrigado. Vereador Marisa. Passamos agora ao espaço líder de bancada. Vereador do PTB. Vereador do PSB. Bancada PP. Bancada MDB. Bancada PDT. Não tem nada. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a proteção de Deus, a presença dos senhores vereadores assistentes, e comunico que a próxima reunião será realizada dia 20, 18h30, aqui no plenário Enio Galvani. Declaro encerrada a presente sessão ordinária da noite de hoje.